O Papa Francisco nos deixou, a sede de Pedro está vacante. O Papa Francisco ele deu uma última bênção nesse domingo de Páscoa, como sendo assim uma despedida para a nação católica. Com certeza, há alguns grupos, até mesmo que se dizem católicos, outros que não são católicos, que possivelmente estão comemorando a partida do Papa Francisco. Pessoas que se dizem ultras conservadores, pessoas que se dizem católicos de verdade, aproveitavam a situação do papado de Francisco para falar nas redes sociais, para ser juiz e para dizer tantas coisas que vinham ali na sua cabeça e achavam como certo falar mal do Papa Francisco. Essas pessoas possivelmente agora estão comemorando a partida do Papa Francisco. Mas uma coisa que a gente tem aqui que meditar, uma coisa que a gente tem que refletir sobre o pontificado do Papa Francisco, é que ele quis se aproximar de classes excluídas, pessoas que muitas vezes não tinham apoio nem sequer de um líder religioso. Por causa disso, o Papa Francisco ele foi muito perseguido e as pessoas não entenderam a sua posição. Acusaram ele de muitas coisas, uma delas de que ele era um papa comunista. Pessoas que aproveitaram para trazer engajamento para suas redes sociais, era o que a gente mais via. Essas pessoas podem até estar comemorando, mas o julgamento e o juízo é só de Deus. Deus sabe todas as coisas. E foi o tempo do Papa Francisco. A cada tempo Deus coloca, Deus usa a quem Ele quer, no tempo que Ele quer. Se muitas pessoas não gostaram da atitude dele, do que ele fez, problema das pessoas. Quem deve julgar é Deus. Mas a gente viu isso, pessoas que se diziam ser católicas, pessoas que diziam até que não tinha Papa, que não existia Papa, que a igreja estava sem Papa. Agora eles esperam, segundo eles, um Papa verdadeiro. Outras pessoas que não eram católicas queriam que o Papa falecesse, porque parecia que eles se alegravam em que a Igreja Católica não tivesse um Papa, achando que se o Papa falecesse, a Igreja Católica ia acabar. Mas a Igreja Católica, ela não é uma instituição humana, ela é uma instituição divina e que quem está no comando é o próprio Jesus Cristo. Porque assim ele disse e assim é. E foge das perspectivas humanas, daquilo que as pessoas querem, mesmo não aceitando, é da vontade de Deus. Então que nós possamos refletir nesse tempo em que a igreja sim está vacante, mas ela não vai ficar vacante, porque o Senhor já está preparando um novo Papa e também esse novo Papa é segundo a sua vontade. As pessoas criticam com facilidade, mas ninguém quer estar lá no lugar dele. Um senhor com 88 anos de idade e que viajou para vários países tentando levar a paz, conversar com várias religiões, com vários governos e muitas situações controversas que veio para o seu governo. As pessoas que ficam sentadas no sofá, numa cadeira, ligam a câmera, é muito fácil criticar porque não está no lugar daquela pessoa que está suportando o peso da humanidade. O Papa Francisco e os papas, eles sim trazem em si a responsabilidade, uma responsabilidade grande mundialmente. E qualquer coisa, qualquer palavra, as pessoas podem interpretar do jeito delas. Essa é a situação. Essas são as pessoas que não olham, não têm empatia com as pessoas, mas na primeira oportunidade elas querem julgar.
Então ele foi um papa que trouxe mudanças. Mudanças porque ele tinha uma visão muitas vezes diferente de visões de outros papas. Ele queria estar ali, ele queria chegar mais perto daquela pessoa que era excluída, ele queria entender aquelas pessoas. E assim também foi Jesus. Ele não foi, muitas vezes, acolhido e entendido por as pessoas. Porque Jesus, em muitas situações, ele se encontrou com aquelas pessoas excluídas, trazendo assim um ar de não entendimento por parte das pessoas. Pessoas que viam o mestre falando com pecadores, diziam, mas como pode esse homem estar conversando com uma pessoa que é pecadora? Então, quando uma pessoa ela quer fazer aquilo que Jesus fez, ela também não é compreendida. E também ela é atacada. Porque o Papa Francisco ele se aproximou dos pobres, que na verdade a gente vê que primeiro quem se aproximou e que em primeiro falou dos pobres, de apoiar a causa dos pobres na justiça social foi Jesus Cristo. As pessoas já acusam o Papa como um comunista e muitas vezes desclassificam o seu pontificado. É hora da gente meditar, é hora da gente repensar essas atitudes. Como é que nós estamos sendo católicos de verdade quando nós queremos julgar uma pessoa que está representando a Igreja Católica, uma pessoa que foi constituída por Deus. E tem muitas dessas pessoas que esquecem que o juízo pertence só a Deus. Um dos pecados que mais fácil a gente cai com certeza é o pecado do julgamento. A gente se acha no direito de estar julgando a todo tempo, a todo momento. Muitas vezes até por pensamento a gente julga aquela pessoa pelo jeito dela, pelo vestimento dela, pelas palavras delas. Mas Jesus, ele disse, não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Essa é uma tentação que a gente muitas vezes cai facilmente, porque a gente se acha no direito. Quando a gente julga uma pessoa, a gente está tomando o lugar de Deus, porque só Ele é juiz. Cabe a nós, então, rezar por aquela pessoa, pedir a Deus que mude aquela pessoa, usar de misericórdia para com aquela pessoa, porque somente a oração pode fazer com que uma pessoa ela mude de atitude. Não é apenas o nosso julgamento que vai conseguir mudar a atitude, a vida de uma pessoa, mas é a oração. E isso Jesus nos ensinou, que a gente pudesse se compadecer do próximo, porque ao juízo só cabe a Deus. Uma das atitudes do Papa Francisco que me marcou, dentre tantas outras, foi quando ele veio aqui para o Brasil. Ele caminhou em algumas localidades humildes, no Rio de Janeiro, por exemplo, e ele chegou até a entrar em uma igreja evangélica. Humanamente, a gente poderia criticar, e eu tenho certeza que muitas pessoas criticaram a atitude do Papa. Mas as pessoas que estavam ali, as pessoas que nem eram católicas, elas falaram bem do Papa Francisco. Talvez aquela percepção que elas tinham do Papa Francisco ou do Papa caíram naquele momento em que eles viram um líder religioso visitar eles naquela pequena igreja. Assim também ele fez com pessoas humildes, com presos, visitou presos, fazendo assim uma atitude que normalmente não era feito até então. E aqui trazendo uma classificação para o Papa Francisco, eu poderia classificar o Papa Francisco como o Papa da reconciliação, onde ele quis reconciliar tanto os governos, a sociedade, e também como um caso de reconciliação, que aconteceu com o Padre Cícero de Juazeiro do Norte, que ele estava afastado, não era considerado como um sacerdote, e o Papa Francisco ele fez
essa reconciliação, trazendo assim a oportunidade de que o Padre Cícero ele possa ser canonizado. Então a gente vê aí que o Papa Francisco ele foi o Papa da reconciliação em todas as áreas. Então, como a gente viu, o Papa Francisco tem muitas qualidades, muitas coisas boas a gente pode tirar da vida do Papa Francisco, mas infelizmente a gente prefere ver os defeitos e geralmente isso é mais fácil, né? A gente vê o defeito das pessoas porque muitas vezes a gente esconde o nosso defeito para a gente olhar o defeito das outras pessoas. E é exatamente aquilo que Jesus ele disse, que quando a gente fosse olhar para a vida do irmão, primeiramente tirasse a trave dos nossos olhos, para tirar o argueiro do olho do nosso irmão. Isso acontece com frequência e a gente vê quantas pessoas acham motivo de criticar, acham motivo de condenar. E foi isso que aconteceu com o Papa Francisco. Muitas pessoas, muitos influentes, aproveitaram essa oportunidade para degrenir a imagem do Papa. E você, qual é a sua opinião sobre o pontificado do Papa Francisco? Deixe aqui nos comentários. Se você não nos segue, nos sigam e compartilhe esse vídeo e desejar Deus abençoe.